Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós vamos para a aula de número 56. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos estudar aí o comportamento das lentes esféricas. Vamos estudar aí algumas características de algumas lentes e vamos estudar também a formação de imagem das respectivas lentes, convergentes, lentes divergentes, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso novo assunto, lentes esféricas. Esse assunto já é mais recorrente aí nos concursos da mãe SPSEX. Então vamos lá. Denomina-se lente esférica como a associação de dois dióptros, no qual pelo menos um deles é obrigatoriamente, claro, um dióptro esférico. O outro podendo ser um dióptro plano ou também pode ser um dióptro esférico. Aqui nós temos uma figura que vai nos auxiliar a observar algumas características de uma lente esférica. Então, olha só, nós temos aqui o eixo principal que vai passar aqui, olha, exatamente pelos vértices da nossa lente, bem no meio, tá certo? Temos ainda as faces. Aqui eu tenho a face S1 e aqui a face S2. Repare que, respectiva aqui, olha, a face S2, por exemplo, eu tenho o C2, que é o centro de curvatura, com respectivo raio R2. E também S1, olha a face S1 aqui, olha, e o centro de curvatura C1 e o raio R1. Tá certo? Além disso, nós temos aqui a espessura da lente, que é a distância entre os dois vértices. E claro, aqui mostrando exatamente que a lente ela possui um índice de refração, identificado aqui como o N da lente, e aqui o índice de refração do meio externo. Tá certo? Então essas são as principais características que a gente pode identificar de uma lente. Vamos ver aqui alguns exemplos de lente? Então olha só, nós temos aqui uma lente plano-convexa. Como é que nós damos o nome? Primeiro nós pegamos aqui, olha, a face de maior raio. No caso aqui o plano, olha, maior raio. Depois vem a face com menor raio, tá certo? Olha só, convexa, tá? Repare que a face aqui, olha, está voltada exatamente para fora. Por isso, convexa, ok? Aqui, olha, biconvexa, as duas faces voltadas para fora, que é até o caso aqui da nossa figura, não é verdade? Aqui nós temos uma lente côncavo, convexa, e aqui embaixo, olha, as faces já voltadas para dentro da lente, daí côncava, né, o nome? Então nós temos aqui, olha, plano, côncava, olha a face voltada para dentro da lente, tá certo? Aqui, olha, bicôncava, as duas faces voltadas para o interior da lente, né? Os centros de curvatura dos lados de fora, tá certo? E aqui, olha, uma convexo côncava, ok? Então, tá aí alguns exemplos de lentes esféricas, ok? Bom, nós podemos, de forma bem resumida, né, representar uma lente de bordos finos, usando esse diagrama, tá certo? E uma lente de bordos grossos está aqui, olha, usando esse outro diagrama. Você poderia até associar esse diagrama, por exemplo, à nossa lente, a lente biconvexa, tá certo? Então tá aí, olha, ok? Bem fácil, a associação é quase que direta, né? E a outra, olha só, uma lente bicôncava, né? Bem direta também. E as suas variações aqui, tá certo? Bom, o que nós podemos observar aqui é o seguinte. Se, por exemplo, eu tenho um meio externo cujo índice de refração é menor do que o índice de refração da lente, então uma lente de bordos finos, como é o caso aqui, olha, é uma lente convergente. O raio de luz que incide na lente, olha, ele vai ser convergido aqui para um determinado ponto. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que se dá a formação de imagens de uma lente, tá certo? Já uma lente de bordos grossos funciona como uma lente divergente, tá? Então, lembrando, quando o índice de refração do meio externo é menor do que o índice de refração da lente. Agora, o contrário, né? Vamos pensar aqui, o índice de refração do meio externo maior do que o índice de refração da lente. Aí,
as lentes elas trocam de papel. Olha só, uma lente de bordos grossos funciona aqui como uma lente convergente, já uma lente de bordos finos funciona como uma lente divergente. Tá certo? Então, nós temos essas características aqui quando nós temos essas relações para o índice de refração do meio externo e o índice de refração da lente. Ok? Então, vamos lá, vamos estudar aí como é que se dá a formação de imagens em lentes delgadas. Delgadas, porque se você estiver lembrado da figura anterior, em que nós identificamos os vértices 1 e 2, não é isso? E conferindo para a lente uma certa espessura, nós vamos considerar que esses dois vértices são praticamente coincidentes. Então, vamos desprezar, obviamente, a espessura da lente. Tá certo? Aí o nome de lente delgada, mas não deixa de ser uma lente esférica. Então, vamos lá. Para efeitos práticos, que é de nosso interesse, vamos considerar aí o índice de refração do meio externo igual ao índice de refração do ar, ou seja, o meio externo sendo o ar. Ok? Vamos pegar aqui então uma figura que vai representar aqui uma lente de bordos finos e vamos identificar algumas características dessa lente. Tá? Bom, repare o seguinte, nós temos aqui o ponto A e o ponto A'. Temos também aqui o ponto F, o ponto F' e aqui o ponto O. Começando aqui pelo ponto O. Esse ponto O é o que nós chamamos de centro óptico da lente. Tá certo? Repetindo, estamos desprezando aqui a espessura da lente. Ok? A característica desse ponto é que ele não desvia o raio de luz. Ou seja, se você pegar aqui a luz proveniente de um objeto que atinge aqui a lente no centro óptico, ela atravessa a lente sem sofrer desvio. Tá certo? Então, tá aí. Bom, temos também aqui o ponto F e o ponto F'. Quem são esses pontos? O F é o que nós chamamos aqui de foco principal objeto, até porque o objeto está colocado aqui desse lado. Tá certo? De onde estão aqui, olha, emergindo as luzes, não é isso? Raio de luz são provenientes aqui do objeto. Ok? E aqui o F' é o foco principal imagem. Ok? Quais são as características desses pontos? Se você pegar um raio de luz, olha, proveniente aqui do objeto, que é paralelo ao eixo principal, ele vai convergir aqui, olha, para o F'. Tá certo? Lembrando aquela situação em que uma lente de bordos finos, né, se ela tem um índice de refração maior do que o índice de refração externo, no caso A, é uma lente convergente. Então, o raio, olha, vai convergir aqui para o F'. Ok? Essa é uma outra característica. E temos também aqui, olha, o ponto antiprincipal objeto e o ponto antiprincipal imagem. Tá certo? Então tá aí, olha, é o dobro da distância entre o centro óptico e o foco principal objeto e, respectivamente, aqui para a imagem, tá? Então, a distância aqui do ponto O, do centro óptico, até o foco principal objeto, tá certo? Essa distância aqui, olha, para o caso do ponto antiprincipal é o dobro. Tá? Até lembra, né? Se você está lembrado daquela questão dos espelhos esféricos, né? O centro de curvatura, o dobro da distância focal para o espelho é bem parecido, né? Acaba até sendo um pouco similar ao que acontece lá para as lentes, para os espelhos esféricos, na verdade. Então, quando você tem aqui um objeto que ele está sendo colocado antes do ponto antiprincipal objeto, a imagem vai ser formada aqui, olha, entre o foco imagem, tá certo? O foco principal imagem e o ponto antiprincipal imagem. A imagem é real, porque você tem um cruzamento direto dos raios que estão emergindo da lente. A imagem ela é invertida com relação ao objeto e é menor. Tá certo? Então tá aí, olha, uma das características da formação de uma lente de bordos finos. Agora, vamos colocar o objeto exatamente no ponto antiprincipal objeto. Então tá aí, olha, para a lente de bordos finos, ok? Então o objeto sendo colocado aqui, olha, no ponto a imagem vai ser formada no ponto A', ok? Repetindo, é o ponto antiprincipal imagem. A imagem também vai ser real, porque você vai pegar o cruzamento direto dos raios emergentes aqui da lente. A imagem é invertida com relação ao objeto.
E o que é interessante é que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tá certo? Uma outra característica aí da formação da imagem de uma lente de bordos finos, tá? Repito, como ela tem um índice de refração maior do que o índice de refração do meio externo, ela é uma lente convergente. Uma outra situação, olha só, um objeto localizado entre o foco principal objeto e o ponto objeto antiprincipal. Aí, olha, é essa situação invertida, né? Legal. Então, está aqui o objeto, foi colocado entre o ponto antiprincipal objeto e o ponto focal aqui, olha, o foco principal objeto. E a imagem vai ser formada além do ponto antiprincipal imagem. Continua sendo uma imagem real, tá certo? Olha só que o raio, olha, emergindo aqui, olha, da lente, que é paralela ao eixo principal, ele vai ser desviado para o foco objeto, né? Perdão, para o foco imagem. Então, formando aqui uma imagem real, invertida e maior. Tá certo? É o inverso, né? Da primeira situação, não é isso? Uma outra situação, vamos colocar o objeto exatamente no foco principal objeto. E aí você não vai ter formação de imagem, tá? Imagem própria, ok? Então tá aí, essas são as 4 formações, mas tem mais, nós vamos estudar mais formação de imagem, ok? Então vamos lá continuar aí com a formação de imagem, conforme eu havia dito, tem mais aí formações de imagem. Então vamos lá, vamos pegar agora o objeto localizado entre o centro óptico da lente e o foco principal objeto. Olha só, a imagem já vai ser virtual, porque você deve pegar os prolongamentos dos raios emergentes. Olha só, você pega aqui um raio proveniente aqui do objeto, que incide na lente, paralelo ao eixo principal, então ele é desviado para o foco imagem, um F'. E aqui eu peguei um outro raio que vai passar pelo centro óptico. Obviamente aqui não tem cruzamento de raio, então eu tenho que prolongar os raios emergentes. Por isso eu tenho aqui uma imagem virtual, tá certo? Repare que a imagem é virtual, direita e maior que o objeto, tá? Agora, ainda na mesma situação em que o meio externo é o ar, para a lente divergente, vamos pegar aqui uma situação em que o objeto está localizado em qualquer posição. Então tá aí, pegamos o objeto nessa posição aí, tá? Para o caso das lentes divergentes, aqui a coisa se inverte, tá? Porque aqui, olha, eu tenho o F' e aqui eu tenho o A', tá certo? E olha a imagem como ela está sendo formada. Você pega um raio que incide na lente paralelo ao eixo principal, ele vai ser desviado de tal forma que o prolongamento do raio aqui, olha, vai passar pelo F', tá certo? Que é o foco principal imagem, né? Tá certo? E aqui eu peguei um raio que está incidindo direto no centro óptico. Esse não sofre desvio. Você poderia até questionar, mas eu estou pegando, olha, o cruzamento do raio direto com o centro óptico. Mas não importa, você prolongou o raio emergente aqui. Por isso que a imagem aqui ela vai ser virtual. No caso virtual, direita e menor. Tá certo? Vou fazer aqui o estudo analítico. Então vamos lá. Não é muito diferente do que nós já fizemos para os espelhos. Tá certo? Então vamos pegar aqui, olha. Objetos reais. Então a posição do objeto real, P positivo. Tá certo? Aqui, olha, de onde a luz está incidindo. Agora, se você tiver um objeto virtual, P negativo. Ok? Aqui, esse lado é a luz emergente. Ok? Bom, as imagens virtuais, o P' é negativo. Tá? Vai ser o caso aqui, por exemplo, a imagem virtual. Ok? Em imagens reais, o P' é positivo. E exatamente na situação em que as imagens, né, até se dava aqui para a lente de bordos finos, né, a lente convergente, tinha a imagem aqui real, invertida, e às vezes até do mesmo tamanho, ou menor, ou até maior. Tá certo? Então tá aí. Agora, para a equação de Gauss, está valendo a mesma situação, 1 sobre a distância focal, 1 sobre F é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Agora, você tem que levar em consideração o tipo de lente. Se a lente é convergente, então a distância focal é positiva. Se a lente é divergente, a distância focal aqui é negativa, que é o nosso caso aqui, olha. Tá certo? Para a nossa lente aqui, olha, divergente. Ok?
E olha, para o aumento linear também não muda, tá? Então, aumento linear igual a razão entre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Isso aqui vai ser igual a menos P' sobre P. Tá certo? Claro, lembrando, né, para a imagem direita, então o tamanho aqui da imagem tem o mesmo sinal do tamanho do objeto, tá certo? Se a imagem é invertida, então, olha, o tamanho da imagem e o tamanho do objeto têm sinais distintos, tá certo? Então tá aí, mas é muito, mas muito similar ao que você já estudou nas lentes esféricas. Perdão, nos espelhos esféricos, né? Então vamos lá, vamos resolver exercícios. Pegue aí o nosso material na página 86. Era para ser a questão de número 24, mas infelizmente o editor estava possuído e resolveu chamar isso de questão 22, sem problema. Espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado desse exercício. Vamos lá, vamos resolver o exercício. Se você leu com atenção, olha, você já vai observar o seguinte, se trata aí dessa situação ilustrada no seu monitor. Repare que, de acordo com o enunciado, o objeto se encontra entre o foco principal objeto e o centro óptico da lente. Então, está aí a formação da imagem, olha, uma imagem virtual, direita e maior, que me dá aí como alternativa correta, letra D. Ok? Próxima questão, também nessa mesma página, questão de número 23. Então, vamos lá. Espero que você tenha feito a leitura do enunciado e observado a figura que foi colocada no mesmo. Então, olha, não tem outra. A formação da imagem aqui é exatamente representada por essa figura, tá certo? Você tem o objeto colocado aqui no ponto anteprincipal objeto e a imagem formada exatamente no ponto anteprincipal imagem. É uma imagem invertida, real e de mesmo tamanho, tá certo? Do objeto, ok? O que me dá como alternativa correta a letra A. Próxima questão e última, já está na próxima página, página 87, é a questão de número 24. Bom, espero que você tenha feito a leitura do enunciado com bastante atenção. E se você leu com bastante atenção, olha, não tem outra. É exatamente uma lente divergente. Tá certo? Então tá aí, olha, você coloca o objeto em qualquer situação. Olha a imagem sendo formada. É uma imagem, tudo bem, é uma imagem direita, menor, só que ela é virtual. Tá certo? O que me dá como alternativa correta a letra B. Ok? Questões como essa, que são bem clássicas, que são recorrentes aí nas provas da SPSEC, você já tem que matar direto. Só lendo com bastante atenção o enunciado, rapidamente você obtém a resposta desses tipos de questão. Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios referentes aí à parte de lentes esféricas, tá certo? Espero que você tenha gostado aí da aula, da teoria, do resumo da teoria, então você vai dar o seu joinha, claro. E também, claro que você vai compartilhar esse vídeo com os colegas e, claro, também que se você não é inscrito, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, eu te vejo aí na próxima aula.